Olá, nós somos do blog Musicalizando. A gente fez o nosso trabalho então de projetos de comunidades em cima da música. Os nossos nomes são Aline, Cristiane, Daniela e Natiele. Então, o que a gente fez? Esse blog, ele foi feito então a partir da divulgação então da disciplina, né, do projeto da disciplina. Então, a gente aprendeu muito como trabalhar em pesquisa, né, com comunidade de pesquisa. E a partir disso, o que mais nos deixava preocupada era o tema da musicalização. Então, a gente foi atrás de saber como a música, então, transforma os indivíduos. Olá, então eu sou a Aline. Vou apresentar um pouco das nossas questões iniciais do nosso projeto de aprendizagem. Então, a nossa questão problema na música na educação, a gente refletiu sobre quais seriam os benefícios que a música, então, proporcionaria a essas crianças que estão inseridas na educação infantil e nos anos iniciais. Então, esse foi a nosso primeiro questionamento enquanto comunidade. Após, então, nas certezas provisórias e dúvidas temporárias, as nossas certezas provisórias foi estimular a criação nos educandos, então, do senso crítico, além de desenvolver amplamente o cognitivo, social e emocional desses educandos. Nossas dúvidas temporárias foram: quais, então, seriam as habilidades e competências que o ensino da música poderia desenvolver nessa criança que está inserida nesse espaço? E qual, então, a importância de desenvolver essas habilidades e competências? E se existe, então, lei que assegura que a música deve ser desenvolvida no contexto de sala de aula na educação básica? Então, a gente desenvolveu um mapa conceitual em cima disso, então, que está apresentado aqui. Após, então, a gente fez as questões secundárias do nosso projeto, que inicia assim: como a música contribui no desenvolvimento cognitivo do aluno, amplamente, né? Então, como já tinha pesquisado, a gente encontrou, então, a lei que está na LDB. Então, a gente queria refletir se, com a lei, já existe, então, a música na sala de aula. Pensando, então, na parte do docente, se a gente é professor de português, por exemplo, mas eu não sei cantar ou não sei tocar nenhum instrumento, eu posso oferecer este ensino e aprendizagem para o meu educando? Também é um outro ponto. Então, como a universidade está preparando esse pedagogo e docente para atuação nas diversas áreas do conhecimento e principalmente nessa área que permeia as artes? Sobre a questão da metodologia, então, a gente é teórica, então a gente nos aprofundamos muito nos referenciais teóricos de autores já conhecidos e desenvolvidos em outras disciplinas. Após, a gente fez um levantamento, uma pesquisa utilizando o formulário Google Drive, questionando e fazendo levantamentos, então, de dados para a concretização e ampliação da nossa pesquisa. Boa noite, então. Eu sou a Natiele e vou falar um pouquinho das definições dos termos principais da pesquisa. Um deles, então, e um principal, é a musicalização, que é um processo de construção do conhecimento, que tem como objetivo despertar e desenvolver o gosto musical, favorecendo o desenvolvimento das crianças. Um outro, então, é o desenvolvimento cognitivo. Aumento da massa cinzenta, estimula a abstração de informação, aumentando a atividade dos neurônios e das sinapses, facilitando a concentração e a aprendizagem para a criança. Então, o desenvolvimento social, a música traz efeitos muito significativos no campo da maturação social da criança e por meio do repertório musical que nos iniciamos como membros de determinado grupo social, bem como é importante para a maturação individual, isto é, da aprendizagem das regras sociais por parte de uma criança. Então, a lei sobre a musicalização dentro das escolas, ela iniciou em agosto de 2008, o número da lei, então, é 11.769, então, que determina a obrigatoriedade da música nas escolas de educação básica. Bom, então, o ensino da música,
ele não tem como objetivo formar músicos, mas incentivar as crianças à criatividade e despertar a criança para criar um caminho mais fértil para essa prática. Ou seja, a finalidade do ensino da música na escola não é de transmitir uma técnica particular, mas sim de desenvolver no aluno o gosto pela música e a aptidão para captar a linguagem musical e expressar-se através dela. Então, tem também as habilidades e competências, que então são: o trabalho com a música na educação infantil deve se desenvolver segundo o referencial curricular de 1998, de forma que a criança aproprie-se das seguintes competências e habilidades: ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras e produções musicais. Brincar com a música, imitar, inventar e reproduzir criações musicais. Explorar e identificar elementos da música para se expressar, interagir com os outros e ampliar seus conhecimentos de mundo. Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de improvisações, composições e interpretações musicais. Aline é tecnológica. Ainda que a Aline é tudo... É top. Porque eu sou péssima. Eu me sinto louco. Pelo amor de Deus. Vou lá, gurias, de novo. Então, a nossa análise e discussão dos dados, utilizamos as informações recolhidas via questionário online, que estão em formato de gráficos, e a apresentação das respostas descritivas. Foi criado um formulário com 6 questões objetivas e uma questão descritiva, solicitando que nossos colegas acadêmicos da pedagogia do UFSCarV e de diferentes disciplinas respondessem. As respostas às questões objetivas foram analisadas e apresentadas em formato de gráfico com aporte teórico de nossas fontes bibliográficas. E para a questão de livre resposta serão apresentadas algumas delas. Então, boa noite, eu sou a Daniela e eu vim falar um pouco sobre o levantamento dos dados que a gente fez sobre a nossa pesquisa. O primeiro gráfico, então, ele aparenta que a maioria das pessoas que fizeram a pesquisa, né, que responderam o nosso questionário, elas usam a música na sua prática pedagógica. A maioria também, um pouquinho mais que a maioria, na verdade, conhece a lei, a LDB, a lei que trata da obrigatoriedade da musicalidade. Porém, já no terceiro gráfico, a gente percebeu que a maioria das pessoas entende que a música ainda não conquistou seu espaço na educação, que ela ainda é uma realidade bem longe do que a gente queria. Ela é obrigatória, sim, porém ela ainda não tem esse plano grande na educação, esse espaço. 100% das pessoas, né, no próximo gráfico, a gente perceberam que as crianças precisam ter contato desde cedo, desde muito cedo com a música. Tem pesquisas que apontam que as crianças precisam desde o ventre da mãe, que já tem contato a partir dos 4 meses, quando o sistema auditivo já começa a funcionar, né, quando ele está pronto já. É muito bom a criança ouvir histórias também e ouvir músicas. O próximo gráfico, as pessoas responderam, né, que acreditam que para ser professor de música, para ensinar musicalidade para as crianças, não precisa aprender a tocar nenhum instrumento e nem cantar. Nós concordamos plenamente com isso e nossa teoria também concorda com isso. Pedimos então às pessoas quais benefícios a música pode trazer para as crianças. O benefício que mais foi apontado pelas pessoas que responderam o nosso questionário, que foi online, né? Nós abrimos um arquivo no Drive, foi o desenvolvimento do senso ritmo, então do ritmo de como marcar tempo e tudo mais. O outro ponto mais votado foi o desenvolvimento social, em seguida desenvolvimento cognitivo, depois foi desenvolvimento afetivo e por último, mas não menos importante, o desenvolvimento do senso crítico. E para finalizar, a gente pediu também, junto com as outras questões, porém não abrimos gráfico para essa, as músicas que mais marcaram a infância das pessoas que responderam. Então, aqui a gente pode perceber as que mais foi as folclóricas, as tradicionais, que eu acho que todo mundo teve esse contato, a Roda Cuti, Escravos de Jó, a Aquarela, Borboletinha, né? Aquelas músicas que mais foram cantadas na nossa infância. Então, uma síntese final sobre o nosso projeto, sobre a nossa pesquisa, né? A gente entrevistou as 30 pessoas que responderam o questionário online. As 30 pessoas. Então, para finalizar,
o questionário que foi respondido por 30 pessoas durante esse período que a gente abriu no Drive online, a gente pode perceber que grande parte das respostas e grande parte dos gráficos que a gente conseguiu montar, né, com levantamento de dados, se referiu muito ao que a gente leu nos nossos textos, na nossa bibliografia, tudo em concordância com o que a gente acredita. Nossas certezas foram respondidas e as dúvidas ainda elas vão ser discutidas por um bom tempo. A gente nunca vai ter uma certeza provisória, né? Algo que a gente diga assim, com certeza isso vai ser para o resto da vida. Tudo está em transformação, então a gente não pode botar um ponto final. O projeto sempre vai estar na sequência. Então, o nosso sentimento principal é de dever cumprido. A nossa comunidade trabalhou muito bem, né? Tivemos algumas dificuldades perante a distância, mas mesmo assim a gente conseguiu manter o nosso contato, né, via tecnologia e conseguimos fazer o trabalho todo à distância. Não tivemos grandes problemas perante isso. O que mais, então, nos aprimorou foi a questão de nos sentirmos autônomas, conseguirmos fazer um projeto todo à distância, superando nossos limites, sabendo fazer trabalhos que muitas vezes a gente precisaria ter esse contato mais presencial, mas a gente soube trabalhar à distância e também conhecer muitos dos trabalhos das tecnologias que a gente pode ocupar. Bom, então, nosso infográfico. Então, informações importantes sobre o uso da música na educação infantil. Então, como a gente já falou, né, a gente colocou a parte da lei, né, que ela é obrigatória na educação básica, e que as atividades, elas permitem que a criança conheça melhor a si mesma, desenvolvendo uma noção de limite corporal, e também permite uma comunicação com a outra, então, com a outra criança. Então, a potencialização, né, da aprendizagem cognitiva e a memória. Então, ela desenvolve também a parte cognitiva, o campo do raciocínio, a memória do espaço do raciocínio abstrato. Então, traz efeitos também muito significativos no campo da maturação social da criança, e é por meio desse repertório musical que nós iniciamos, então, com os membros sociais. Então, ela estimula o afetivo também, com relevância, então, biológica, relacionando, então, circuitos cerebrais ligados ao prazer. Então, ensinar a partir da música seria motivar a criança ao ato de aprender, né? Então, aqui nos levantamentos, então, a gente já comentou, né, dos levantamentos de dados da nossa pesquisa. Então, a resposta sobre a utilização da música, então, nas práticas pedagógicas, então, né, foi de 86,7% utilizam, né, e 13,3% então não utilizam. Para finalizar, então, a gente gostaria de dizer que a gente acha muito importante, então, né, a música na educação infantil e que a gente sabe quanto ela desenvolve a parte cognitiva da criança e o quanto ela é importante como meio social também. E a gente também gostaria de ressaltar os autores que a gente utilizou. Então, a gente utilizou bastante os referenciais teóricos, né? Então, deixa eu só... Então, como referência, a gente usou a lei, né? Então, a gente usou também os referenciais curriculares. A gente usou artigos. E como atividades extras, também a gente usou o vídeo, principalmente o vídeo onde a Taica Brito fala sobre a música, a importância da música, e eles trazem uma leitura de uma escola que é voltada à educação. A gente também trouxe o livro da Beyer, que é uma forma que ela trouxe de ideias em educação musical, onde ela aborda diversos temas, falando que a gente não precisa ser educador na área da música e que o fazer musical pode estar ligado com outros meios e pode estar ligado à interdisciplinaridade. A gente também trouxe a
a forma de Muzak, e dentro da Beyer a gente também trouxe o Jean Piaget. Bom, então para finalizar, a gente trouxe o nosso último mapa conceitual, né? Então, na parte amarela, a gente tem todas as possíveis soluções, né? Na parte verde, a gente então trouxe as dúvidas temporárias. E na parte laranja, a gente trouxe então as questões, as nossas certezas provisórias. Então, as certezas provisórias, elas seriam ligadas à cognição do aluno. Então, embaixo a gente tem as leis. Então, aqui a gente tem a parte da lei e as habilidades e competências, então.